Olá, camarada, meu nome é Nilton Vasconcelos e hoje damos início ao quadro Marxismo Vivo aqui no canal Escola de Socialismo. Toda segunda-feira vai ter vídeo novo sobre temas relacionados ao marxismo, sempre preparados com muito carinho por diversos camaradas. Por isso, desde já se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todas essas novidades. Afinal, o que é socialismo científico? Esse é o tema desse nosso vídeo de estreia. Vem com a gente! Numa primeira resposta, o socialismo científico é uma das partes do marxismo, ao lado da economia política marxista e do materialismo histórico. Essas três partes são bem articuladas e só podem ser compreendidas de forma mais profunda em seu conjunto. Cada parte do marxismo foi desenvolvida a partir do conhecimento acumulado pela economia política inglesa, pela filosofia alemã e pelo socialismo francês. Nesta exposição, destacaremos a formulação sobre o socialismo. Em 1878, Friedrich Engels, no seu livro Anti-Düring, pela primeira vez tratou de forma sistematizada sobre o socialismo científico a partir de uma crítica ao socialismo utópico. Entende-se por socialismo utópico as ideias defendidas pelos franceses Saint-Simon e Charles Fourier e também pelo economista e industrial inglês Robert Owen. As concepções desenvolvidas por Saint-Simon, Fourier e Owen datam da virada do século XVIII para o XIX, período muito marcado pela Revolução Francesa e pelas transformações políticas, econômicas e sociais por ela provocadas. Naquela época, o modo de produção capitalista e com ele o antagonismo entre a burguesia e o proletariado achavam-se ainda muito pouco desenvolvidos, o que limitava a compreensão do papel dessas classes sociais. A grande indústria que acabava de nascer na Inglaterra era ainda desconhecida na França. As teorias desses fundadores do socialismo utópico refletem uma primeira fase de desenvolvimento da produção capitalista e uma condição de classe igualmente pouco explicitada. Aqueles teóricos pretendiam tirar da cabeça a solução dos problemas sociais, como dizia Engels. É importante ter em conta o contexto da época. Com a Revolução Industrial, cujo marco foi o século XVIII, dinamizou-se a produção, substituindo a manufatura. No entanto, houve um agravamento das condições de vida dos trabalhadores. Os camponeses foram expropriados das suas terras, grandes centros urbanos foram incrementados desordenadamente, jornadas exaustivas de até 16 horas diárias foram implementadas com a utilização sistemática do trabalho infantil. Esta situação fez surgir inúmeros protestos, assim como tentativas de criar comunidades apartadas que vivessem com base em outros princípios de proteção ao trabalho, de promoção da cultura, da saúde, da educação. Estas experiências comunitárias, no entanto, como não poderia deixar de ser, eram limitadas a pequenos círculos e não apresentavam condições de solucionar o problema e de mudar o sistema que produzia tanta desigualdade. Consideravam os socialistas utópicos ser necessário descobrir um sistema novo e mais perfeito de ordem social para implantá-lo na sociedade, vindo de fora, por meio da propaganda e com o exemplo mediante experiências que servissem de modelo. Nas palavras de Engels, estes novos sistemas sociais nasciam condenados a mover-se no reino da utopia. Quanto mais detalhados e minuciosos fossem, mais tinham que degenerar em puras fantasias, dizia Engels. Ainda refletindo os debates da Revolução Francesa, Saint-Simon entendia que na sociedade prevalecia a contradição entre trabalhadores e ociosos. Os ociosos eram não só os antigos privilegiados, nobreza e o clero, mas todos aqueles que viviam de suas rendas sem intervir na produção ou no comércio.
entre os trabalhadores estavam não somente os operários assalariados, mas também os fabricantes, os comerciantes e os banqueiros. Destacava, no entanto, que interessava sempre, em primeiro lugar, a sorte da classe mais numerosa e mais pobre. Fourier, por outro lado, concebeu a história da sociedade em fases ou etapas, apresentando, portanto, a ideia de evolução, não de estagnação, o que contribuía com a noção de uma nova virada histórica. Foi ainda o Fourier o primeiro a proclamar que o grau de emancipação da mulher numa sociedade é a melhor forma de medir a emancipação geral dessa sociedade. Robert Owen, por sua vez, implementou suas ideias no seu empreendimento em New Lanark, na Escócia. Criou condições de vida mais humanas para seus operários, com moradia, escola e jardim de infância para os filhos dos trabalhadores. Enquanto nas fábricas de seus concorrentes os trabalhadores cumpriam 13, 14 horas diárias, em New Lanark a jornada de trabalho era de 10 horas e meia. Quando uma crise algodoeira obrigou o fechamento da fábrica por 4 meses, os operários da sua fábrica, que ficaram sem trabalhar, continuaram recebendo suas diárias integrais. Tudo isso sem que fossem comprometidos os lucros. A exemplo dos falancérios, comunidades ideais propostas por Fourier em 1823, Owen propõe um sistema de colônias comunistas para combater a miséria reinante na Irlanda, apresentando um orçamento completo, despesas de instalação, receitas prováveis, era um dos seus planos de sociedade futuro. A exemplo da comunidade New Harmony, que ele criou no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Era necessário superar os desafios do socialismo utópico, identificando nas contradições e na luta de classes o motor propulsor das transformações e não como resultado apenas da vontade. Assim surge o socialismo científico. Foi preciso amadurecer as condições históricas para o surgimento de novas formulações teóricas. Só a grande indústria desenvolve, de uma parte, os conflitos que transformam numa necessidade a alteração do modo de produção, eliminando o seu caráter capitalista. Conflitos que se expressam não só entre as classes geradas, engendradas por essa grande indústria, mas também entre as forças produtivas e as formas de distribuição por elas criadas. De outra parte, a grande indústria desenvolve também os meios para solucionar esses conflitos. Ao longo das primeiras décadas do século XIX, o trabalho assalariado passou a ser a regra e forma fundamental de toda a produção, se convertendo em ocupação exclusiva do operário. O operário assalariado temporário transformou-se em operário assalariado para toda a vida. Em 1831 se dá a primeira insurreição operária na França e 10 anos depois surge o primeiro movimento operário na Inglaterra, o movimento cartista, reivindicando direitos e melhorias das condições de trabalho. As lutas de classe entre o proletariado e a burguesia passou a ocupar o primeiro plano da história dos países europeus mais avançados, no mesmo ritmo em que se desenvolvia neles a grande indústria e, de outro lado, a dominação política da burguesia. Os fatos refutavam cada vez mais as doutrinas burguesas da identidade de interesses entre o capital e o trabalho, da existência de uma suposta harmonia universal e bem-estar geral das nações como fruto da livre concorrência. Desse modo, o socialismo já não aparecia como uma descoberta casual de tal ou qual intelecto, mas como o produto necessário da luta de classes entre duas delas formadas historicamente, o proletariado e a burguesia. O socialismo anterior criticava o modo de produção capitalista existente e suas consequências, mas não conseguia explicá-lo, nem podia, portanto, destruí-lo. Não explicava claramente em que consistia e como nascia essa exploração. Da mesma forma que os proletários haviam contribuído com a burguesia
na derrubada dos antigos senhores feudais e da nobreza ociosa, através da Revolução Burguesa, teriam que tomar para si a tarefa de suprimir a opressão política e a exploração da classe operária. Assim formulavam Marx e Engels. A análise do modelo capitalista de produção evidencia que a expansão dos mercados não pode se desenvolver no mesmo ritmo que a produção, o que acaba gerando crises econômicas periódicas. Desde 1825, ano em que ocorreu a primeira crise geral do capitalismo, periodicamente todo o mundo industrial e comercial saía dos eixos. Esse processo continua se manifestando até os nossos dias, através de crises cíclicas com diferentes características. Já no século XIX, essas crises paralisavam o comércio, os mercados ficavam saturados de mercadorias, os produtos apodreciam nos armazéns abarrotados sem encontrar saída, o dinheiro perde seu poder de compra, o crédito desaparece, as fábricas diminuem a produção ou fecham as portas, as massas operárias precisam de meios de subsistência exatamente por tê-los produzido em excesso. As falências se sucedem. Nas crises se manifesta a contradição entre a produção social e a apropriação capitalista do resultado dessa produção. O conflito econômico atinge seu ponto culminante. O modo de produção rebela-se contra o modo de distribuição. São as chamadas crises de superprodução relativa. Há mais produtos do que pessoas em condições de adquirir esses bens. A situação se resolve temporariamente quando se desenvolvem novas e modernas forças produtivas, até que a próxima crise se apresenta. No desenvolvimento dessas ideias de Marx e Engels, foi muito importante a compreensão sobre a mais-valia e o materialismo histórico. Seus estudos e sua prática revelaram que o regime capitalista de produção e a exploração do operário se caracterizam pela apropriação do trabalho não pago. O capitalista, mesmo quando compra a força de trabalho de seu operário por todo o valor que representa como mercadoria no mercado, dela retira sempre mais valor do que lhe custa. É a mais-valia. Em última análise, é daí que provém a massa cada vez maior do capital acumulado em mãos das classes possuidoras. O processo da produção capitalista e o da produção de capital eram assim explicados. Dessa forma, se desenvolve a compreensão sobre o modelo capitalista, suas crises de produção e consumo, suas contradições decorrentes dessa produção social e a apropriação privada do resultado e do papel das classes sociais. Elabora-se assim a teoria marxista na economia política, no materialismo dialético e histórico e no socialismo científico. A superação do modelo de produção capitalista se efetivará com a socialização dos meios de produção através de um processo político sob a direção do proletariado. Assim como a Revolução Francesa representou politicamente a mudança do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, a experiência original da Comuna de Paris de 1871, da Revolução Russa de 1917 e da Revolução Chinesa de 1949 são marcos deste processo de transformação social para um novo estágio de desenvolvimento da sociedade, o socialismo. E vamos finalizar cada vídeo de nosso quadro Marxismo Vivo com algumas dicas de leitura relacionadas com o tema abordado. Caso você queira aprofundar mais as ideias que a gente apresentou, recomendamos Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, de Engels, O Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels, e as 3 fontes e as 3 partes constitutivas do marxismo, de Vladimir Lenin. Por enquanto, ficamos por aqui. Até mais!